Então eu quero falar sobre isso hoje. Vamos abrir a nossa Bíblia. Provérbio 24, versículo 10. Eu quero falar hoje para nós aqui, irmãos, segundo o que o Espírito Santo me conceder e me dê graça para falar, que eu quero ser útil primeiro para mim e para os irmãos, né? Eu sempre falo que esse louvor da Bruna Carla, para mim, essa palavra que ela fala nesse louvor, é uma palavra que mais mexeu comigo nesses louvores de uns tempos para cá. Eu preciso alimentar alguém, sou do reino ou não sou ninguém? Não é verdade? Nós precisamos ser úteis, então eu tenho essa preocupação de que Deus possa me usar para transferir algo para você. Amém? Graças a Deus. Então diz assim, Provérbio 24, versículo 10, eu quero destacar como tema o seguinte, o principal agente da fraqueza é o medo. Medo. Ao contrário agora, o principal agente da fraqueza. Provérbio 24, versículo 10, olha, se te mostrares frouxo ou fraco no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Vamos ler junto? Se te mostrares fraco no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos use aqui agora, que a nossa mente esteja preparada para absorver aquilo que o Espírito Santo colocar nas nossas mentes, em nome de Jesus, graças a Deus. Pode sentar, querido, em nome de Jesus. Eu quero falar hoje para você a respeito do medo. Quem é que não sentiu medo nunca na vida? Você pode até encontrar alguém que diga assim, eu não tenho medo de nada. Até eu já falei algumas vezes, eu não tenho medo de nada. Tenho medo de nada. Sempre existe alguma coisa na nossa vida que a gente tem medo. E nós estamos envolvidos de tantas coisas que tentam nos parar, que nos oprime, não é verdade? Que tenta nos desanimar, que tenta nos tirar da presença de Deus, que diz para nós quase 24 horas por dia, você não vai conseguir, você é derrotado, você é fraco. Tenta te mostrar passado, te acusar com o passado, e vai por aí afora. E os medos, eles passam a existir. Os medos existem. Medo de perder o emprego, medo de ficar desempregado, de perder o emprego, medo da enfermidade te pegar, medo de você ir no médico com uma dor e o médico falar que você está com uma doença grave, incurável, medo de ser desenganado pelos médicos, medo que o teu filho seja, antes de nascer, já nasce com defeito, não é? Às vezes a esposa está grávida, o marido, né? Os dois estão grávidos, né? Então os dois estão aguardando, então fica aquela impasse, meu Deus, será que fulano vai nascer perfeitinho? Eu passei por isso também me fez medo uma época. Então são diversos tipos de medo, obrigado querido, diversos tipos de medo que surgem na gente. Mas isso é o quê? Isso é normal, é natural, é nosso, é da carne, é do ser humano. Ninguém é super-homem, ninguém é imbatível, ninguém anda 100% em espírito, porque Jesus ele falou o seguinte, o espírito está pronto, mas a carne é o quê? É fraca. Então a carne é sujeita a esses medos. Só que o medo, ele pode te parar. O medo, ele pode fazer com que você fique estagnado, não tome uma iniciativa, não tome uma atitude. O medo faz com que você não entre no querer e na vontade de Deus na tua vida, no propósito que Ele tem para a tua vida, por medo. Me falaram que eu tenho um chamado, eu até gosto dessa área aqui no ministério, mas eu tenho medo. Será que eu avanço? Será que
Aí a gente começa, e se acontecer assim, assim? Será que não vai dar? Aí a gente começa a botar um monte de dúvida, um monte de será, um monte de si. Quer ver? Vamos lá para a Bíblia. Você acha que em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, você acha que Abraão, simplesmente quando Deus fala assim, Abraão, olha, é o seguinte, cara, sai do meio da tua parentela, sai aí, ó, larga pai, larga todo mundo, teus irmãos, larga todo mundo aí, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Gente, você acha que Abraão fala assim, Senhor, beleza, show de bola, eu vou, estou pronto, eu confio em ti, sou o Senhor que falou comigo, então eu vou. Pensa bem comigo, irmão. Você tem a tua casa, você tem a tua família, você mora perto dos teus familiares, né? E de repente, Deus fala para você, ó, detalhe, eles ouviam a voz de Deus audível. Para nós, Deus fala pelo Espírito Santo. Pode usar até alguém em profecia, em revelações, eu creio que Deus usa, continua usando. Existe. O profeta foi até João, mas o dom continua e vai por aí fora. Acontece. Deus pode falar com você, te mostrar em sonho, de uma maneira que você não tenha dúvida. E você vai, eles te chamam e falam, vai para um lugar, ó, sai daqui e sai do estado. Sai do estado, mas para onde, Senhor? Não sei, ainda vou te mostrar. Gente, admirável isso, a fé de Abraão, por isso que ele é o pai da fé. Mas você acha que ele não teve medo, querido? Primeiro, nessa caminhada existiam muitos ladrões, que quando eles atravessavam cidades para cidade, existia ladrão, muito ladrão, perigos de besta fera, perigos de animais peçonhentos, e uma série de perigos. Abraão teve medo. Quer ver um dos medos que Abraão teve? Quando ele chegou num certo lugar, que eu não lembro agora, os irmãos devem saber aí, quem leu, só que eu não lembro agora, que um rei queria possuir a mulher dele. Já era de praxe dos reis fazerem isso. E Abraão temeu perder a sua mulher para aquele rei. E temeu também quando mentiu, dizendo que ela não era a mulher dele. Mentiu entre aspas, porque ela era a irmã mesmo dele, né? É assim, de grau, né? De parentesco. Na verdade era isso. Então o que acontece? Você acha que ele não teve medo? Ele teve medo. Ele teve medo do rei descobrir também que ele mentiu, como descobriu. Então o medo, querido, ele existe. Ele existiu na época dos patriarcas. Ele existiu na época dos profetas. Ele existiu no Novo Testamento. Ele existiu na época da dispensação do Espírito Santo. E ele existe até hoje nessa nossa dispensação da graça. Quer ver só outro mesmo? De Moisés, um grande homem, Moisés, um grande profeta, grande líder, mas quando ele matou aquele egípcio, ele sentiu medo. Tanto ele sentiu medo que ele fugiu. Ele fugiu para Midian, porque ele ficou com medo de quê? De pegarem ele, matarem ele também, prenderem, enfim, fazerem barbaridade com ele. Ele temeu e ele fugiu. Moisés também teve medo quando ele teve um encontro com Deus, quando a sarça acendeu e não se consumiu e a voz de Deus falou com ele. Ele tremeu também, ele teve medo. E teve mais medo ainda quando a voz falou assim: olha, Moisés, você vai ter que descer ao Egito e você vai ser meu porta-voz lá para trazer o povo, libertar o meu povo da escravidão. Aí ele começa com os sis. E se o povo não me ouvir, Senhor? E se eles não entenderem o meu jeito de falar? Mas Deus não falou com ele, irmão. Ele não viu ali aquela glória, aquela coisa tremenda. Mas ele teve medo. É natural, irmãos. É natural o homem sentir medo. Só que o medo, conforme eu falei aqui no tema, o medo é um dos piores, irmãos, agentes da fraqueza. Ele teve medo. Abraão também teve medo, mas foi em frente. Moisés teve medo, mas obedeceu.
E já pensou quando ele teve que ir lá em Faraó e anunciar as pragas? Tremeu na base, teve medo, mas foi em frente. Então, irmãos, o medo sempre vai existir em qualquer área das nossas vidas, mas nós temos que crer e saber que quem nos chamou é muito além do medo, muito maior que o medo. Então nós temos que depositar a nossa confiança. É difícil, fácil falar, mas na hora da dificuldade é que eu quero ver. Eu estou aqui, estou passando um problema, uma dificuldade na minha vida, como você também deve ter as tuas. E eu também tenho sentido esse medo. Mas eu preciso vencer esse medo, porque o Deus que eu sirvo já me mostrou que é comigo há mais de 30 anos atrás. Ele já fez coisas na minha vida que não é para eu temer. Irmão, então por que eu temo? Porque eu sou carne. Você entende o que o Espírito Santo quer falar para você? O Espírito Santo quer falar para você, para mim, para nós, nada mais, nada menos, de que você não é fraco, que isso é uma limitação tua, que você é ser humano, mas que você tem um Deus forte. Quantas vezes Ele já te provou isso? Quantas coisas você já conseguiu e já viu Deus fazer na tua vida e na vida de outras pessoas? Vamos aqui para... Glória a Jesus. Moisés, então, né, amados, só Jesus, quase que ele não vai, mas ele foi, confiou e foi. Depois de Moisés, sucessor de Moisés, Josué, Deus teve que pegar e falar assim: ó, Josué, olha que Josué viu, foi coisa, hein, gente? Nós não vimos a metade, mas estamos aqui crendo nele. Não vimos a metade. Olha o que Josué viu. Josué viu o mar abrir, Josué viu as pragas todas. Josué viu, foi coisa, e ele ficava lado a lado com Moisés. Mas quando Moisés morre, que Deus chama Josué, ele também teve medo. Ele teve medo, porque ele assumiu um povo que rebelde, obstinado, um povo que se faltasse qualquer coisinha já estava reclamando, já estava murmurando. Ele falou: e agora? E a responsabilidade que é de eu liderar aquele povo? Ele tremeu, querido. Ele também sentiu medo. Tanto que Deus chama ele e fala assim, Josué, capítulo 1, versículo 9, olha, não temas, não te pasme, não se assombre, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E o Espírito Santo fala para você, fala para mim hoje: não temas, irmã André, não temas, irmão Wilson, não temas, irmão Alex, não tema, pastora, não temas. Sabe quantas vezes tem na Bíblia escrita essa palavra? Você deve saber, que você não é bobo, você fez seminário. 366 vezes. Ele botou uma a mais de quebra, que é para falar assim: ó, você não tem que temer, eu estou te deixando uma para cada dia, ainda estou te dando mais uma quebra. Glória a Deus. Mas nós tememos. Quando eu penso na grandeza de Deus e na minha fraqueza, eu falo como Paulo: miserável homem que sou. Quando eu olho para o que Deus já realizou e realiza nas nossas vidas, a minha e testemunho de pessoas que eu conheço, de doenças incuráveis, de portas grandiosas, de coisas milagrosas. E eu, quando vem a luta, quando vem o problema, quando vem a dificuldade, eu ainda temo, eu falo: miserável William, você é. Quem pode me livrar desse corpo? É a carne, querido. Essa carne, só Jesus, para nos ajudar nessa trilha, nesse caminho. Só Jesus para nos ajudar a permanecer inabaláveis, porque tem hora que dá vontade de fazer o quê? Chutar o balde. Sim ou não? Né? Quando eu digo chutar o balde, não é largar Jesus. Isso também às vezes dá. Dá, irmãos. A carne é miserável, às vezes, quer saber, eu vou parar. Mas muitos de nós já paramos, eu já parei também. Eu não me envergonho de falar isso. Sabe por quê?
Porque muitos homens aqui grandiosos, Labandaragábia, que viram glória, que viram até Deus pelas costas, que ouviram a voz de Deus audível, um dia também pararam, um dia também temeram, um dia sentiram medo. É isso que eu não fico me acusando no tempo que eu parei, no tempo que eu esfriei, no tempo que eu deixei de executar alguma coisa que Deus falou comigo. O importante é que nós estamos hoje aqui, é que nós estamos no caminho ainda, permanecemos no caminho. Então Josué foi à frente, e Deus falou: eu vou ser contigo, assim como eu fui com Moisés, e foi mesmo. O mar, ele passou, as águas do Jordão secaram, eles passaram a seco, foi fazendo muitas coisas, e como Moisés, e coisas diferentes que Moisés fez. A queda das muralhas, as muralhas, elas tinham 10 metros de largura, irmãos. Já pensou o que é isso? Que muralha aí de pedra, como pode aquilo se destruir, ir ao chão? Você já pensou, querido? 10 metros de altura, se não me falha a memória, acho que 4 de largura, é mais ou menos isso. Não vou entrar por isso não, porque estudar demais também é enfado, a cabeça já não está muito boa. Deixa isso para lá. Vamos discorrer aqui. Olha só, outro homem que viu algo extraordinário de Deus e também sentiu medo. Profeta Elias. 450 profetas do Deus chamado Baal contra um profetinha de Deus. Deus mandou fogo do céu e consumiu os 450. Ainda lambeu aquela água todinha dos tachos da vala que ele fez lá. Lambeu a água que estava nos vasilhames, o fogo secou tudo. Ele viu aquela glória. E depois que Jezabel correu atrás dele, mandou pegar ele para matar, ele ficou com medo, se escondeu dentro de uma caverna por um tempão. E agora? Aí eu digo para você, eu e você não vamos sentir medo? Eu e você não vamos tremer em situações? Vamos. Se próprio Elias, que foi arrebatado no carro de fogo, sentiu medo, por que nós não vamos sentir? Nós vamos sentir, mas nós temos, sabe o que? O amor de Deus, que lança fora todo, diga graças a Deus. Quando você ama a Deus, quando você busca o Espírito Santo, quando a gente fala buscar, a gente fala orar, né? A gente fala abrir o coração, exalar por Deus, orar, entrar para o quarto, orar, ou ir para o monte, enfim, não sei, mas você busca, você se enche. Quando tudo para você, a prioridade é Deus, e você ama a Deus realmente, você se enche desse amor. Esse amor te tira do medo. Quem já sentiu isso? Você estava com o maior medão de alguma área da tua vida, preocupado, você estava com medo. De repente você veio na igreja, não sei onde você foi, você orou, buscou, se encheu do Espírito, e você perdeu aquele medo. Aquela dificuldade ficou pequena, porque o amor lançou fora o medo. Ah, você não entendeu não. Você não entendeu. O amor que te encheu, a presença do Espírito Santo, fez com que esse medo saísse. Então o segredo, sabe qual é o segredo? É se encher do Espírito, irmão. O segredo não é só glorificar, é louvar, é fazer qualquer coisa, é se encher, irmão, do Espírito Santo, para que o medo não venha sobressair na tua vida, não venha te subestimar, não venha te parar a tua caminhada. Aleluia. Teve um profeta que Deus falou assim: olha, entra na água. Ele entrou, molhou o tornozelo. Entra na água, ele continuou entrando na água, molhou a canela, a água foi até o joelho. Entra na água, eu não vou falar sobre isso não, que isso também é uma pregação muito boa. Entra na água, a água começou a subir até a cintura. Daqui a pouco a água estava nos lombos, daqui a pouco ele teve que nadar, porque senão ele ia se afogar, ele teve que nadar. Então, irmãos, não adianta eu pegar e botar só o pé na água não, irmão.
O evangelho é só isso mesmo. Não, o poder de Deus, isso foi no passado. Não, meu querido, vai entrando na água, porque as coisas vão acontecendo. Vai entrando na água, vai entrando, vai mergulhando, que a presença de Deus vai ficar mais viva na tua vida, porque você está entrando na água do Espírito, irmão. O segredo é mergulhar, irmão. Certa ilustração diz uma vez que um certo pastor chamou uns jovens, uns adolescentes, e falaram assim: eu quero ver, pega essas peneiras aí, 3, pega essas peneiras, peneira. Quem encher essa peneira vai ganhar uma bênção que eu vou dar um presente especial. Quem conseguir encher essa peneira d'água? Aí os jovens foram no rio, nada. Pô, esse pastor acho que está doido, rapaz, está maluco. Como é que a gente vai conseguir encher uma peneira, rapaz? Nunca. Pastor, o senhor está de brincadeira com a gente, né, pastor? Eu até acreditei que podia acontecer um milagre aqui, porque eu tenho fé. Um deles falou, o pastor falou: não estou de brincadeira, você tem condição de encher essa peneira. Aí, 2 desistiram, falaram: pastor, você está maluco. Foi embora. O outro ficou. Aí virou para o outro e falou assim: mergulha a peneira. Mergulhou. Segura lá embaixo. Está cheia ou não está? Está cheia, pastor. Se você tirar, ela esvazia. Meu irmão, o segredo é ficar dentro da água. O segredo é mergulhar. Aí a peneira vai ficar cheia. Saiu, ela esvazia. Não pode sair, irmão. Não pode sair. Então, a presença de Deus, o amor de Deus que nos enche, nos renova, lança fora todo medo. É possível eu viver sem medo eternamente? Não. Porque tem momento que eu estou com a peneira mergulhada, mas tem momento que eu puxo a peneira. Aí é onde o medo vem. Aí é onde vem Satanás, lança uma seta. Meus inimigos tentam me sitiar, me cercar. Aí é onde vem o medo. Você está entendendo? Está pegando essa visão? O Espírito Santo está falando para a gente mergulhar, irmão. O Espírito Santo está falando para a gente se encher. O Espírito Santo está falando para mim que eu tenho que buscar mais, irmão. Eu tenho que orar mais. Estou orando pouco, tenho que orar mais. Talvez voltar até as raízes. Não para fanatizar, mas em questão de comunhão, em questão de santidade, em questão de comunhão, de intimidade. Sabe? Que a gente na carne, a gente perde a intimidade, a gente perde, irmão. Mas quando você busca, quando você mergulha, você começa a pegar aquela intimidade com Deus. Não é fanatizar, não é ficar fanático não, mano. Mas é ter uma intimidade. Você já ouviu a voz de Deus audível? Eu já. Sério mesmo. Se foi Deus eu não sei, mas falou uma coisa no meu ouvido. Uma vez só não, 2 vezes. E me avisou: vai acontecer assim, assim. E aconteceu. Audível. Eu falava: não, agora não fala mais não. Não, os tempos mudaram. Não, os tempos mudaram. Os costumes mudaram. As coisas mudaram. Mas a palavra de Deus, irmão, ela não muda. Jesus falou que ela é para sempre. Tudo vai passar sim. Vai passar costume, vai passar tradição, vai passar muita coisa. Mas a palavra não vai passar não, irmão. Tem muita gente pregando coisa aí que não mudar a Bíblia. Estão querendo mudar, irmão, isso aqui. Misericórdia. Se pregarem outro evangelho, está escrito que é anátema, anátema. Você pega o livro dos Mormons, a Bíblia dos Mormons, lá na capa já fala assim: o outro evangelho de Jesus Cristo. Já de cara já fala, é maldito. De cara já está escrito, sou maldito. Só vai quem quer naquilo, irmão. Quem conhece um pouquinho da verdade aqui não vai. O outro evangelho de Jesus Cristo. Você entende isso? Então, estão querendo mudar tudo, estão querendo mudar, meus irmãos, a nossa Bíblia está ultrapassada. Irmão, pelo amor de Deus, você lê uma passagem hoje, você tem um entendimento. Se você vai ler aquela passagem novamente, a tua visão abre, vem mais coisa. É como uma fonte inesgotável, a água está sempre novinha. Você tira uma caçamba, nasce outra. Você puxa outra na carretilha, nasce outra. Assim é a palavra do nosso Deus, querido. Ela renova, ela se renova.
Glória a Deus. Outro camarada que teve medo aqui, depois de Elias. Vamos lá para o novo agora, lá para o novo, vamos para o novo. O novo também teve, muita gente teve medo, irmãos. Olha só. João Batista. João Batista. Que isso, pastor? João Batista? Aquele que chamava o pessoal até de raça de víboras, que pregava duro, que não tinha medo de nada. João Batista, que batizou o próprio Jesus, que escutou a voz do próprio Deus falando assim: esse aí é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aquele que disse que não era nem digno de tirar as sandálias de Jesus, é esse mesmo, João Batista. Eu vou te mostrar que ele teve medo. Quer ver? Olha só, abre a tua Bíblia aí rapidinho. Evangelho de João. Não, pera aí, Evangelho de João não, pera aí, só um instantinho. Mateus 11, versículo 2 e 3, olha isso aí. Olha isso aí. Depois de ter batizado Jesus, depois de ter visto, até os próprios discípulos dele largaram ele, foram seguir Jesus, porque aquele era o Messias, ele já tinha ciência disso. Olha o que diz aí. Quem pode ler? Mateus 11, versículo 2 e 3. Ou esperamos outro? És tu aquele que havias de vir? Mandou 2 discípulos dele perguntar a Jesus. Ou nós esperamos outro? Sabe onde ele estava quando ele falou isso? No cárcere. Na hora do aperto, irmão, na hora do sufoco, na hora da dificuldade, ele sabia que o negócio ia ficar ferver para ele, que ele ia ser, de repente decapitado. Ele já estava sabendo. Na hora que o negócio estava ruim, que era açoite toda hora, ele falou, duvidou que aquele era o Messias, por causa do medo. Olha só o que o medo faz. Ele é um agente terrível, irmão. Não deixa o medo te dominar, não deixa o medo te parar, não deixa o medo dizer para você que ele é maior do que o teu Deus. Porque João duvidou ali, depois de ter até batizado Jesus, depois de ver o Espírito Santo descer sobre Jesus e ouvir a voz de Deus, mandou os discípulos perguntar: é ele mesmo ou nós vamos ter que esperar outro? Irmão, você está vendo? O medo existe. O medo existe. Tem mais. Olha só isso aqui. Saulo temeu quando Jesus falou com ele. Temeu. Quando ele viu aquela luz e Jesus falou: Saulo, Saulo. Quem és tu, Senhor? Já reconheceu que era alguém maior. Senhor. E ele era centurião. Ele perseguia o povo. Reconheceu que Jesus era Senhor. Já caiu de joelho prostrado. Já levantou como? Cego. Temeu. Aí veio quem? Depois quem foi evangelizar Saulo? Quem Jesus falou assim: vai lá na casa de Saulo, na rua chamada direita, e lá você prega o evangelho para ele. Aí vem o Cid de novo. E se ele me pegar e mandar me prender? Se ele está com raiva porque ele está cego? E se... Meus irmãos, Ananias, quando foi pregar para Paulo, tremeu na base também. Não é verdade? Às vezes, Deus toca, vou falar para aquele traficante ali. Os caras estão lá, de fuzil, pistola. E o Espírito Santo, vai lá. E se... Senhor, eu não vou não. E se eles, querer me pegar e me dar uns tapas, querer botar arma na minha cabeça, me esculachar? Eu não vou não. É natural? É natural. Mas quando você está mergulhado, quando você está cheio, quando você ama a Deus, o medo vai embora. Pode até te matar. Sabe por quê? Você tem a certeza que você está perdendo essa aqui, mas está ganhando aquela lá. Amém, querido? Você só perde aqui, mas ganha lá. Porque o Espírito Santo te encheu e lançou fora o medo. Você não tem mais não, você vai lá e vai falar para eles mesmo. Você sobe lá e fala. Entendeu, querido? Ananias teve medo.
Mas foi. O que eu quero dizer aqui é que o medo ele vai sempre existir. Você tem que ir. O medo vai sempre falar, não vai não, que não vai dar para tu não. Ó, não vai não. Não pega não. Tem até aquele cara da internet que fala assim, se você não tem as manhas, não tem aquilo ali, eu morro de rir com aquilo. Você não tem as manhas, não entra não, né? Não tem aquele cara que fala isso na internet. Mas aí, meu irmão, você não tem as manhas, você tem o poder de Deus. O medo não pode te parar. Glória a Jesus. Estamos chegando no fim, irmãos. Olha só. Vou falar uma aqui que você agora pode até discordar de mim. Mas está escrito. Eu vou falar, você vai abrir a Bíblia e você vai ler comigo. Jesus também teve medo. Hã? Mas ele era Deus. Também teve medo. Que isso, pastor? Jesus teve medo. Abre aí a tua Bíblia. E o medo dele foi terrível, hein? O medo dele, acho que foi mais do que de todos que eu já falei aqui. Ó. Marcos 14, 33 e 34. Quando Jesus está lá no Getsemane, quando ele estava, aliás, no monte, acho que é no Getsemane, a prensa de azeite, acho que é isso mesmo. Isso mesmo. Quando Jesus estava lá, ele teve medo. Abriu aí, quem pode ler? Tá bom. Começou a ter pavor e a angustiar-se, medo, porque ele sabia o que ele ia sofrer. Aí eu quero só falar uma coisa para você. Olha só, Jesus foi orar, levou os discípulos, pegou 3 e falou só, vocês ficam aqui vigiando, que eu vou ali orar, porque o negócio está estreito para mim, porque ele já estava querendo, sabe o quê? Mergulhar, se encher, falar com o Pai para poder pegar força. Só que existia uma diferença dele para nós. Por quê? Porque ele é Deus? Não porque ele era divino? Não. Porque ele tinha que carregar tudo sem a presença de Deus. Ele tinha que se fazer totalmente carne, ficar 100% homem para carregar o teu pecado, o meu pecado, o pecado da humanidade. Diga graças a Deus, querido. Então havia uma diferença, não adiantava ele buscar, não adiantava ele ali clamar. Tanto é isso, a angústia dele, o pavor foi tanto que ele suou sangue e suor. E quando ele estava na cruz, ele falou, Senhor, que me desamparaste, ele estava 100% homem. Ali ele não tinha um pouquinho do Espírito Santo nele. Ele tinha que sofrer tudo. Você quer ver uma coisa? Pedro estava cheio do Espírito Santo quando crucificaram. Sabe por que ele estava? Porque ele falou assim, ó, não sou digno de ser crucificado como mestre, me crucifica de cabeça para baixo. O cara estava cheio, o medo saiu dele. Estevão foi apedrejado até morrer. Toma ali pedrada, pedra grande, pedra pequena. E diz a Bíblia que ele via os céus abertos, Jesus à direita de Deus, e os anjos subindo e descendo. Estevão estava cheio do Espírito Santo e não teve medo. Então, o que é o segredo? Está cheio do Espírito Santo de Deus. Quer vencer todo medo? Quer vencer todo problema? Quer ficar como uma palmeira que enverga, mas não quebra? Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Quantos pararam de buscar o Espírito Santo de Deus? Quantos pararam de buscar o batismo com o Espírito Santo? Quantos já não creem mais em profecia? Quantos já não creem mais em revelações? Quantos já não creem mais que Deus fala? Vivem um evangelho metódico, um evangelho de vai para a igreja, volta para a igreja, de cantar e ir, voltar, e não sentem nada. E quando vem o problema, quando vem a dificuldade, sentem medo, e o medo tem destruído muita gente. Aleluia. Falo por mim e falo para mim. Porque quando eu buscava mais, eu não sentia tanto medo. Eu não era tão inconstante na hora dos problemas. Eu não duvidava tanto da provisão de Deus, mesmo Ele falando que está provendo, eu estou duvidando. Mesmo Ele falando, eu sempre fiz na tua vida, vou fazer de novo, eu estou duvidando. Mas será?
e se não aconteceu? E Deus fala para você: e alguma vez eu falei contigo? Alguma vez eu deixei de fazer o que eu falei na tua vida? Quantas vezes tu errou, vacilou, e eu sempre estive do teu lado? Amado, escolhido de Deus, separado, selado. É isso que Ele faz. Mas nós temos medo. Temos medo. Jesus teve medo. Só não quero que você pense o seguinte: a finalidade dessa mensagem é o seguinte: é você saber que o medo existe, que você não é 100% o espírito, e algumas áreas, em algum momento você vai sentir o medo, mas a finalidade é você vencer o medo com o amor e a presença do Espírito Santo. Essa é a finalidade dessa mensagem hoje aqui, querido. Você leva isso para casa, porque virão sempre na minha e na tua vida tribulações, porque está escrito: importa que por muitas nós entramos no reino dos céus. O reino dos céus é tomado com esforço. Não é fácil. Ele nunca disse para nós que a gente ia viver mar de rosa. Também Ele não disse que a gente ia ser derrotado. Não. Mas Ele disse: tereis aflição. Eu venci. Se nós estivermos nele, venceremos. Glória a Deus. Então, querido, falei bastante sobre os malefícios que o medo traz. Agora eu vou falar um pouquinho de benefício do medo. Ué, como é que pode? O medo também traz benefício? Sim, ele traz. Vou falar alguns para você. Ó, você pode discordar, porque a gente fala aqui, mas você tem que examinar, tá? O lado bom do medo, ó. Primeiro, tem 4 coisas aqui que eu separei. Faz com que fiquemos dependentes de Deus. Vê se você entende isso. Quando você fala: eu não tenho medo de nada, você já é soberbo, acho que não depende de Deus. Já está soberbo. Não tenho medo de nada, aí que nada, eu vou passar ali, tem tiroteio, eu vou passar, aí, não tenho medo de nada não, irmão. Aí você já começa a ficar, ó, né, altivo, soberbo. Então, quando você tem medo em certas questões, aí você se precaver das situações. Eu não vou passar ali sabendo que tem um tiroteio, porque eu sou servo de Deus. Eu vou me segurar. Então, o medo, para essa hora, ele é benéfico. Por isso que ele existe. Oh, glória. 2, faz com que reconheçamos que somos insuficientes. Quando você tem medo, você, poxa, sabe que suficiente para tudo é só o teu Salvador. Vai ter situações que eu vou ter medo, porque eu sou insuficiente, eu não sou o cara. Eu não sou o Superman. Ninguém é Mulher Maravilha. Ninguém é superdotado, cheio de poder. Não. Eu não sou. Né? Outro ponto, terceiro, estamos terminando. O medo combate a autoconfiança. Uma vez, a última vez que eu preguei aqui, eu falei sobre autoconfiança. Lembra? Quem lembra que eu falei do exame que eu fui fazer de motorista e tal? Até citei aquele exemplo. Quando você diz que não tem medo, você fica autoconfiante demais. Então, quando você está muito confiando muito, Deus deixa você. Se você pode tudo, para que Ele? Se eu confio só, eu confio, irmão, eu confio em mim. Confio. Eu vou lá, vou fazer e vai acontecer e acabou, eu confio. Tem gente que transfere isso para a fé. Não, isso não é fé. Isso é uma autoconfiança que não depende de Deus. Vocês estão entendendo ou não? É quando o homem põe Deus de canto, e o medo, ele faz com que você dependa de Deus. Aí você vai: Senhor, me ajuda aí. Me ajuda aí, eu vou ter que ir lá, tem aquele processo lá, estão me acusando, e você vai para o joelho, aí você depende de Deus. Você confia nele. Glória a Jesus. 4 e último, faz com que sejamos
cautelosos. O medo faz você ter cautela. Eu falei aqui que você tem que tomar suas atitudes, suas decisões, e o medo te impede. Mas em certas atitudes, em certas coisas, o medo vai te deixar um pouco cauteloso para você não tomar uma decisão errada na sua vida. Não enfiar os pés pelas mãos, como diz no ditado popular. Porque muitas vezes a gente não tem medo de nada e a gente faz o que não é para fazer. Passa à frente de Deus, Deus não mandou e você vai, Deus falou para você ficar e você já quer ir, já está indo mesmo. Então, às vezes o medo ele te dá um freiozinho para você buscar uma resposta de Deus. Você está entendendo? Às vezes você está pedindo uma resposta a Deus de alguma coisa, seja na área espiritual, seja na área financeira, seja na... Enfim, você está pedindo uma confirmação, uma resposta de Deus para algo, né? Então, você precisa que Deus te dê um sinal. Mas se você não tiver medo, você não vai esperar Deus te dar o sinal, você vai avançar o sinal, e aí você vai sofrer as consequências. Entenderam, querido? Deu para entender as duas coisas do teu lado? Se foi bom para você, pega isso aí, põe em prática, e faz o que eu te falei. Busque mais a presença do Espírito Santo. Vamos ficar de pé, irmão, vamos fazer uma oração. Primeiro vamos agradecer a Deus, porque se tem uma coisa que eu aprendi a fazer de uns anos para cá, foi ser grato. Eu tive uma tia que morou comigo, viveu até os 94 anos, ela fala assim: meu filho, agradeça a Deus por tudo, sempre agradeça, e você vai ver que a bênção chega rápido para você. Nunca reclame, sempre agradeça. E eu tenho aprendido a agradecer. Peço muito também, eu sou pidão. Tem que pedir. Ele falou, se ele falasse a gente pedir pouco, ele falava só uma vez, pedir. E daí fala, pedir e pedir. Falou duas vezes, então para pedir. Então você vai pedir agora. Mas sabe o que você vai pedir? Fortalecimento espiritual. Feche teus olhos. Glória a Deus. E vamos orar ao Senhor. Peça ao Espírito Santo que venha agora encher você de força. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Fale com Deus, querido, da maneira que você sabe falar. Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor está aqui, que a tua palavra ela não volta vazia para a minha vida, para a vida de ninguém. E eu sei, Espírito Santo, que o Senhor tem um propósito, o Senhor tem ciúme de nós, o Senhor almeja uma comunhão mais íntima. O Senhor almeja uma intimidade maior, meu Senhor. O Senhor almeja, Senhor, que nós mergulhemos, nos aprofundemos em conhecer o Senhor, meu Pai. Então, Espírito Santo, nessa noite, Pai, se existe algum medo em nós, ó Pai, que a Tua água, que o Teu poder, Senhor, venha nos limpar desse medo, venha tirar de nós esse medo, o medo do desemprego, o medo da escassez, o medo da doença, o medo da discussão em casa, do problema dentro familiar, o medo, Senhor, de tudo, Senhor, que não é de Ti, Pai. Senhor, lança nessa hora e enche Teu povo, Senhor, enche as nossas vidas com a Tua glória, com o Teu poder, com o Teu Espírito, com a Tua virtude. Oh Espírito de Deus, dai-nos dessa água, porque nós precisamos beber, dai-nos dessa água, para que saiamos daqui saciados nessa noite, para que saiamos daqui, Senhor, oh Pai amado, sem medo algum, e confiando que o Senhor está no controle das nossas vidas sempre, meu Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, meu Senhor amado, Senhor, nós queremos, ó Pai, que essa semana seja uma semana de conquista, uma semana, Senhor, em que o Senhor venha, Senhor, falar: olha, meu servo, passa por essa porta aberta que eu abro para você. Olha, meu servo, recebe a cura desta enfermidade. Olha, meu servo, olha aí, toma aí essa causa na justiça que há tanto tempo você vem lutando. Toma aí esse imóvel que você vem me pedindo, esse automóvel que você vem me pedindo, esse ministério que ficou preso. Oh, que nós possamos, ó Deus, receber de Ti e fazer jus
daquilo que tu tens para nos dar. Te oramos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A palmas de novo, Senhor.